Olá, eu sou o professor Marcelo e no encontro de hoje nós vamos ver como que se faz adição e subtração de números inteiros. Vamos acompanhar algumas situações onde a gente vai compreender como é que funciona o processo de fazer adição e subtração quando envolve números negativos. Vamos a uma primeira situação. Em Brasília, capital do Brasil, a temperatura mínima foi de 20 graus Celsius. Como a temperatura nesse dia subiu 8 graus, qual foi a temperatura máxima registrada em Brasília nesse dia? Bom, essa situação aqui ainda não envolve números negativos, tá? Mas como nós vamos trabalhar com outras temperaturas que vão envolver números negativos, eu coloquei só um exemplo para a gente ver como é que funciona. Bom, aqui eu tenho que a temperatura mínima foi de 20 graus. Naquele momento em que estava menos calor em Brasília, ele chegou a 20 graus Celsius, tá? Só que essa temperatura subiu 8 graus, né, atingindo um máximo. Então, qual foi a temperatura máxima registrada em Brasília neste dia? Eu vou usar 20 graus Celsius, que é quanto estava a temperatura, e somar o que subiu. Então, vou fazer 20 mais 8. E aí eu vou ter 28 graus como resposta. Então, 20 graus foi o momento em que estava menos calor, mas subiu 8 graus durante o dia e acabou ficando em 28 graus Celsius. Então, a resposta para esse nosso primeiro problema, que é bem facinho, então ficou 28 graus Celsius. Uma segunda situação que agora sim vai envolver número negativo. Em Toronto, no Canadá, às 6 horas, os termômetros registravam menos 1 grau. Às 12 horas, a temperatura tinha aumentado 6 graus Celsius. Qual foi a temperatura ao meio-dia? Bom, aqui então, nós estamos saindo de uma situação que a temperatura estava negativa e depois ela subiu 6 graus. Para a gente entender melhor esse problema, a gente pode utilizar a reta numérica. Quem não conhece a reta numérica pode ver nos encontros anteriores que a gente comentou sobre ela. Então, olha só, a reta numérica ela tem um zero que faz a divisão entre os números positivos e os números negativos. À sua direita virão os positivos. 1, 2, 3, 4, 5. Essa reta é infinita, não para aqui, mas para a gente já está bom aí. E para o lado esquerdo, ela tem os números negativos, que também vão descendo de 1 em 1. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. E aí nós vamos fazer a operação utilizando essa reta numérica como suporte. Então veja só, às 6 da manhã a temperatura era de menos 1 grau Celsius. Então a temperatura estava aqui, ó, às 6 horas da manhã. De repente ela aumentou 6 graus. Quando era meio-dia, ela aumentou 6 graus. Ou seja, aumentar significa que ela vai para o lado direito, que é o lado positivo da reta. Quando diminui, ela vem para o lado esquerdo. Então, adição vai para o lado direito, subtração vem para o lado esquerdo. E aí eu vou contar exatamente 6 graus, né? 6 unidades para a direita, para ver onde é que parou essa temperatura. Então, aqui, ó, uma, aí depois 2, depois 3, aí vem 4, 5 e 6. Então ela aumentou, foi para a direita 6 unidades e parou aqui em 5 graus Celsius, tá? Então a representação dessa operação seria assim. Eu tenho que fazer menos 1 mais 6. E aí o resultado está dando 5 positivo, tá? Porque eu dei 6 passos para a direita na reta. Outra situação que também vai envolver números negativos é esta aqui. Em Chicago, nos Estados Unidos, a temperatura medida à meia-noite foi de menos 8 graus Celsius. Ao meio-dia, a temperatura havia subido 7 graus Celsius. Qual foi a temperatura medida em Chicago às 12 horas, ou seja, ao meio-dia? Então vamos mais uma vez recorrer à reta numérica para a gente ver o que está acontecendo. Então nós temos ela aqui, o zero divide os positivos dos negativos, 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7. Aqui já dá para gente. Do lado esquerdo eu tenho os negativos. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Também são infinitos, mas já está bom. Bom, à meia-noite, quer dizer, eu preciso de mais. Então vamos lá, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8. Eu preciso do menos 8, que é a temperatura que estava em Chicago à meia-noite. Então meu termômetro estava marcando aqui, menos 8. E aí, subiu 7 graus, ou seja, essa temperatura deu 7 passos para a direita. Onde será que ela parou? Então vamos lá. Um passo, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então estão aí demonstrados 7 passos. Ela parou em menos 1. Tá? Então essa é a temperatura que estava marcando às 12 horas. Agora vamos montar a conta. A conta é feita assim, menos 8, e como a temperatura subiu 7, eu tenho que acrescentar mais 7. Então menos 8 mais 7. Repara, pensa que isso aqui é dinheiro. Então eu estou devendo R$ 8 para alguém. Tudo bem? Aí esse mais 7 significa que eu ganhei 7. Eu vou conseguir pagar a minha dívida toda? Eu não vou conseguir pagar toda, né? Vai faltar R$ 1 para eu pagar ela toda. Essa falta de R$ 1 é exatamente o resultado negativo, ó, menos 1. Tá? Então, ó, menos 8 mais 7, o resultado fica negativo, menos 1. Bom, já que eu falei no assunto dinheiro, então vamos ver uma situação que envolve dinheiro. Marcos estava com seu saldo bancário em menos R$ 50. Por necessidade, retirou R$ 150 de sua conta. Qual é o seu saldo agora? Então, uma situação aqui onde o saldo dele já estava negativo. Tá? Ele já estava devendo para o banco. E ele precisou tirar mais dinheiro ainda. Então, vamos ver como que a gente representa essa conta e com quanto que ele ficou de saldo. Bom, como ele está com o saldo negativo, então eu tenho que usar o sinal de menos aqui na frente. Então ele tem menos 50 na sua conta, está devendo 50. E aí ele retirou 150. A palavra retirou significa número negativo também, ele está subtraindo, né? Estamos fazendo uma subtração da conta dele. Então eu tenho que fazer menos 150. E quanto será que dá isso? Olha só, eu já estou devendo 50. Eu retiro da minha conta 150. Vocês concordam que eu vou ficar devendo mais ainda? Então, ó, eu tenho que fazer o quê? 50 mais 150 são as duas dívidas dele. Ele vai ficar devendo R$ 200. Então, precisa aqui do sinal de menos, tá? Então, olha só. Quando eu tenho esta situação, eu já estou negativo e estou retirando mais ainda, a minha dívida vai aumentar. Então eu somo aqui os números, tá? Só que o meu saldo está negativo. Então aqui como resposta, qual o seu saldo agora? Seu saldo é menos R$ 200. Gente, para finalizar o encontro de hoje, eu vou colocar um exemplo de cada adição e subtração que acontece entre positivos e negativos. E a gente vai ver a diferença entre cada um deles. Tipo um método rápido para vocês não ficarem perdidos aí nesse assunto. Então a primeira conta que eu coloquei é uma velha conhecida nossa. É a soma de dois números positivos. Nesse caso eu não tenho que pensar em sinal, porque o resultado vai dar positivo e basta a gente somar os dois números como a gente sempre fez. Então aqui, ó, 5 mais 0 vai dar 5, 7 mais 5, 12, sobe 1, 3 mais 1, 4. Então esse aqui bem fácil, 425, não envolve sinal. Agora, na segunda conta, eu tenho menos o 120 e tenho que somar com o 100. Então, quando acontecer isso, um é negativo e está somando, né? Ou ao contrário, positivo e está subtraindo o número, nós vamos analisar a seguinte
o seguinte detalhe. Se não tivesse sinal nenhum, o 120 seria maior que o 100. Se não tivesse sinal nenhum. Tá? Mas ele carrega o sinal de negativo. Então, nesse caso, a nossa resposta vai dar negativa. Tá? Porque eu estou devendo mais do que eu recebi. Lembra? Estou devendo mais do que eu recebi. E como é que eu chego no resultado numérico? Vocês vão fazer simplesmente a subtração entre eles. Aqui vai ficar 0, 2 e 0. Então vai dar menos 20. Então repara, a minha dívida vai diminuir, por isso que eu estou subtraindo 120 menos 100, porém, quem está com a carga maior é o 120, ele é negativo. Então eu considero que ainda estou devendo, tá? Menos 20. Neste aqui é parecido com o anterior. 25 menos o 125. O que significa aqui? Se a gente estivesse trabalhando com dinheiro, eu tenho 25 reais, bonitinho, mas gastei 125. Eu gastei mais do que eu tinha, tá? Então, mais uma vez, ó, se não houvesse o sinal, o 125 seria o maior número. E é ele quem está com o sinal de negativo. Então, meu resultado vai continuar sendo negativo. E a conta que eu faço para saber quanto que eu estou devendo agora? A subtração do maior pelo menor. 125 menos 25 vai dar 100. Tá bom? Então vocês podem analisar dessas duas formas. Ou pensa em dinheiro, tá? Que eu acho até mais fácil. Eu tenho 25 reais, mas gastei 125, eu vou ficar devendo. Eu gastei todos os 25 que eu tinha e mais 100. Olha que interessante. 25 menos 125. Eu posso fazer assim, ó. Eu tiro 25 para dar 0. E depois eu tenho que tirar quanto? Eu tenho que tirar outros 100. Porque eu gastei, além dos 25 que eu tinha, eu gastei 100. Então acaba ficando menos 100. A última situação é a situação de duas dívidas, tá? Menos 30, menos 50. Imagine que você já estava devendo 30 reais e gastou 50. Nesses casos, é óbvio que a minha resposta será negativa. E quanto que ela será negativa? Agora nós temos que somar. 30 mais 50, 80. Tá bom? Então essas são as diferenças. Se um é negativo e outro é positivo, nós vamos analisar qual o número em módulo que é maior. Tá? O 120 é maior que o 100. Então vai prevalecer o sinal do 120. Aqui também, ó, 25 e 125, o 125 é maior. Vai prevalecer o sinal do 125, que é negativo. Mas a conta aqui é de menos. 120 menos 100, deu 20. 125 menos 25, deu 100. Nesse caso, os dois são negativos, a dívida aumenta. Então a gente, além de continuar negativo, a gente soma os números. Se você ficou com alguma dúvida ou quer deixar uma sugestão, deixe aí nos comentários ou entre em contato com a gente pelas nossas redes sociais. Professor Marcelo agradece demais a sua visita e até nosso próximo encontro.